Olha aqui com quem a gente está hoje, com o professor Cinéas, num dos marcos da nossa cidade, a Praça Saraiva, um lugar inspirador, professor, para a nossa história, não é? E um exemplo, uma pessoa que respira cultura, que inspira todo mundo. Professor Cinéas, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa no dia de hoje, aniversário de Teresina. Estou muito feliz, viu? Eu também. Agora, há 50 anos me despejaram exatamente aqui, despejaram literalmente, em cima de um caminhão de feijão. Eu vinha de São Nonato e o motorista chegou e me disse, é aqui, pode descer. Bom, não tinha ninguém me esperando. Começou a história de Teresina por aqui, né? A sua história. A minha história começa exatamente aqui na Praça Saraiva, que à época não tinha essa configuração. Algumas árvores, sim. Os tamboris, nós temos aqui os oitizeiros, mas a praça era uma imensa feira livre, onde se vendia um pouco de tudo. Você tinha pessoas que vendiam comida, animais vivos, remédio, havia camelô, havia principalmente muitas pessoas prestando serviço, barbeiro, mecânicos, um mundo de gente, tanto que eu fiquei impressionado. Eu passei um tempo olhando para a praça. Com que idade, professor? Eu tinha 16 anos e alguns meses. Não é? Olhou aqui, não tinha ninguém para recepcionar. Ninguém me esperando, mas aí começou um negócio curioso. E apareceu uma cigana para ler a minha mão. Eu estava tão atordoado que eu não... Quando eu ia estendendo a mão, chegou uma moça, pegou minha mala e disse, vou levar para uma pensão bem aqui, pensão nova na rua Paissandu, que o preço é em conta e é totalmente familiar. Ela falou familiar, eu achei o familiar ótimo, né? Como eu vinha precisando de família, eu acabava de sair do colo da mãe para uma terra estranha, o mínimo que eu queria era um lugar que fosse minimamente familiar. Como é que foi isso? Ficou por aqui, começou a construir a sua história, a sua carreira, tudo, suas raízes aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que isso aconteceu. A primeira coisa, algumas surpresas. A primeira delas, carros. Imagine que Teresina não tinha ainda muitos automóveis. Mesmo assim, me pareceu um mundo de coisa. Eu pensei, tem que ter cuidado para não voltar para minha aldeia transformada em notícia ruim. A primeira preocupação minha foi com os carros. Me parecia que era carro demais. A segunda com o verde. Eu vinha de São Nonato onde não havia praça. Não se conhece praça em São Nonato ainda hoje. É uma cidade muito nua, muito áspera. Esse verde, como diria o Milor Fernando, me pareceu um oásis sem deserto. E a terceira coisa definitiva, as mulheres. Meu Deus, eu nunca tinha visto tanta mulher na minha vida. Eu fazia assim, mulher. Eu olhava para o outro lado, não digo, tem que ficar aqui. E a outra surpresa, o Rio Parnaíba. Tanta água, eu não conhecia rios. Uma cidade que não tinha rios, nem lembrança de rios. Então essas coisas todas foram muito marcantes na minha vida. Que valor a gente pode dar para Teresina, assim, que pode ressaltar como teresinense? Sabe, o professor Alferraz, que era uma espécie de xerife de Teresina, ele, numa das campanhas políticas, ele usou um slogan simplesmente fantástico. A cidade é o povo. Aí eu acrescentei, o mais é paisagem. O que faz Teresina ser o que ela é justamente a presença do povo. Um povo generoso. O teresinense, chegar na tua casa, uma pessoa que você nunca viu, chegasse lá agora na tua casa com uma pessoa que eu digo, é meu amigo ou minha amiga, você bota mais um prato na mesa e pede desculpa porque a comida é simples, não é que é uma coisa bem nova, está sentado e come. E se quiser dormir na tua casa durante um dia, fica. A cidade ainda tem esse perfil provinciano que, no meu entender, é o maior patrimônio que Teresina tem. Não podemos abrir mão da hospitalidade, da generosidade, da cordialidade que são características. E outra coisa, o senhor está lançando um livro agora, tem tudo a ver com essa questão do amor por Teresina. Fale um pouquinho sobre esse livro. São crônicas que eu escrevi ao longo desses 50 anos. Desses 50 anos em Teresina, filha, pelo menos 46 eu dediquei à educação e à cultura, tema com os quais eu estou muito familiarizado. Assim, o livro são 38 crônicas falando de Teresina, da minha chegada e de coisas da cidade, inclusive algumas figuras humanas, figuras que desapareceram. Os loucos, né? Que estava me falando. Os loucos, não, eu chamo os doidos, porque loucos nós temos de sobra. Os doidos, doido manso. Eu trato do Jaime. O Jaime era uma figura famosíssima, era para ser chamado de Doutor Jaime sempre. O Manelão, que fazia ponto por aqui no centro da cidade. Terror. A Nicinha, o Bibelô, o Índio, essas figuras todas eu coloquei no livro, porque no meu entender,
Uma cidade que não tem um doido manso de carteirinha não é uma cidade. E o livro tem algo muito especial, que é mais importante que o livro. É um CD que vem acoplado ao livro, com 18 canções que traduzem Teresina. Tem lá Teresina, do Aurélio Melo, do Zé Rodrigues, O Peru Rodô, da Maria da Inglaterra, O Céu de Teresina, do Gilvan. Tem Morena, do Naeno, até a Dona Maria da Inglaterra. O Peru Rodô. Professor, eu queria lhe fazer um convite. Vamos terminar nosso papinho ali na Casa da Cultura? Essa casa é muito bonita. Eu adoro. Lá? É a famosa Casa do Barão. Vamos para lá. Tá eu bom. gosto muito. Então a gente se encontra lá na Casa da Cultura. Vamos lá, gente? Vamos para lá. Então, agora a gente está aqui na Casa da Cultura, um espaço maravilhoso, lindo. Eu recomendo você para sair de onde você estiver e venha conhecer. Vale muito a pena. Traga seus filhos. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Quem vai falar um pouquinho sobre isso aqui é o professor Sinéas, continuando o nosso papo de hoje. Professor, o que é a Casa da Cultura aqui para a Teresina? A Casa da Cultura é o que poderia não ser. Tá meio complicado, mas você vai entender. Vamos explicar. Um bispo de Teresina pretendia transformar esse quarteirão todinho onde está a Casa da Cultura em bloco de apartamento, ou seja, uma caixa de sapato pavorosa. Comercial. E a cidade se manifestou, algumas autoridades também negociaram e a casa foi preservada. Esta casa tem características de época. O piso superior é todo de madeira, que serve de forro. As salas estão com a configuração que tinha, umas arcadas aqui no pátio. Essa casa é, talvez, o prédio mais bonito que existe em Teresina e tem sempre alguma coisa acontecendo aqui. A diretora desta casa, a Josi, é uma figura dinâmica e tem sempre cinema, tem sempre exposição acontecendo aqui. Todas as vezes que eu venho aqui, eu digo, traga o seu filho para conhecer esta casa. Venha conhecer esta casa, que é um bem que pertence à comunidade. Se nós não nos adonarmos daquilo que a cidade tem de melhor, pode aparecer de repente um outro maluquinho que transforma isso aqui em nada. Acabar tudo. Pode. Depende da vontade. Uma coisa que vale a pena para você que está nos assistindo perceber que história se faz a gente também para usufruir dela. Ou seja, ela aconteceu no passado e hoje a gente vai lá para fazer isso, se tornar vivo, porque senão ele se perde. Eu estava conversando com o professor Sinéas ainda há pouco e a gente falando de vários locais aqui na cidade, aqui na Casa da Cultura, na Praça Saraiva, que ao longo do tempo já foi se perdendo, as pessoas não mudaram, não tem mais afeição, não tem mais... Isso vai perdendo a nossa história, né, professor? Tem alguns lugares que já perderam essa característica aqui na nossa cidade. Completamente. Né? Um bom exemplo. A Praça Pedro II, quando eu cheguei a Teresina, tinha mais ou menos a configuração que ela tem hoje. Mais ou menos. Havia um laguinho, havia um lago com umas garças, um sei lá o que, de gesso e tal. E a arborização, as árvores eram muito bem cuidadas. Quando o faraó do Piauí resolveu dar uma cara nova, não só ao Piauí, mas à Teresina, ele pegou a praça, desfigurou completamente, colocou umas fontes luminosas pavorosas. O resultado é que a praça ficou irreconhecível. Caracterizou total. Para reconstruir essa praça com o aspecto que ela tem hoje, foi preciso recorrer a fotografias, porque a praça foi completamente desfigurada. Houve um outro doido, não me lembro quem, mas era um doido, que construiu um banheiro público naquela praça, bem no coração da praça. Bem bonito, né? Para não dizer pavoroso, era uma coisa horror. tenebrosa. Então, os administradores, eles têm duas coisas. A primeira, pressa. É preciso inaugurar até as árvores. Teresina padece muito com a ausência de um plano digamos assim, de arborização da cidade. Quando eu cheguei a Teresina, essa praça e outras regiões eram arborizadas com algaroba. Algaroba é comida de bode, de boi. Algaroba não serve para arborizar nada. Depois da algaroba veio a onda ou a tendência das acácias. A acácia veio da Austrália. Como era uma árvore que crescia rapidamente, e os prefeitos, os gestores têm pressa, acácia. Depois das acácias começaram a plantar uma coisa pavorosa que foi o Ficus benjamin
porque cresce rápido, tem uma sombra bonita, não cai. Só que esqueceram que ele estraga as calçadas, quebra tudo e tal. Depois agora é a onda do Ni. Ni, que é uma planta que trouxeram da Índia. Nós não sabemos nada disso e quais são as consequências. Ademais, qualquer arborização uniforme é um perigo, porque uma praga pode simplesmente destruir tudo que a cidade tem. Ou seja, falta um planejamento para isso. Planejamento estratégico essa cidade não tem. As coisas vão sendo construídas mais ou menos de acordo com as exigências, as necessidades e os projetos de cada gestor. Isso é péssimo para a cidade. Professor, e é uma cidade que a gente ama tanto, né? Que a gente gosta tanto, a gente vê tantas pessoas também gostando tanto da nossa cidade. Que mensagem a gente deixa aqui para quem está nos assistindo, que são teresinenses, que o senhor deixa, que é no próprio livro diz, uma amante também de Teresina. Que mensagem que você deixa aí para quem ama Teresina como a gente? A primeira coisa, você, meu irmão, minha irmã, você conversava comigo sobre isso. Pega o seu filho, num domingo qualquer, os seus filhos, e faça um passeio pela cidade, começando lá no Puti Velho, onde os rios se encontram, e ali era a Vila do Puti, a Vila Velha do Puti, onde Teresina foi concebida, porque o Saraiva foi até a vila e percebeu que ali não podia construir uma capital, porque era uma área alagadiça. E aí trouxe para a Chapada. Então começa por lá, faz esse percurso, mostra o sítio onde a cidade nasceu, com a Igreja do Amparo, que é o marco zero da cidade, o palácio, hoje o museu, que era o Palácio do Governo. Depois vai a igreja aqui, de Nossa Senhora das Dores. Essa igreja caiu, uma das torres, quando a igreja já estava praticamente pronta. Caiu. Aí o Frei Serafim de Catânia veio para reconstruir a igreja. Ao chegar a Teresina, a igreja já estava mais ou menos pronta, e ele construiu a belíssima igreja de São Benedito. Quer dizer, as crianças precisam saber dessas histórias para que possam amá-la. A igreja de São Benedito era a igreja dos negros, dos pobres, dos proscritos. Ali onde é hoje o posto Mercury, ali era o cemitério, minha filha. O cemitério dos despossuídos. Quem não tinha pedigree, negros, pobres, leprosos, doidos e prostitutas eram enterrados ali no alto da Jurubeba. Aproprie-se da cidade. Não abra mão de uma cidade que é sua por medo, por covardia, por temor. Assuma que essa cidade terá a cara que nós dermos a ela agora. O futuro virá e dirá. Muito obrigada, eu estou muito feliz. Olha, foi uma aula aqui, coisas que eu não sabia e que o professor acabou de revelar e contar, porque você também não sabia e eu acredito nisso. Então, aproprie-se da nossa cidade com muito amor. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu agradeço, viu? Eu vou ser o cara que vai desligar a luz na hora que fecha tudo.